Bom, pessoal, retomando aqui, né, o nosso encontro sobre Meir Filho. É, Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de como que a gente organizou essas ilhas, né? Porque eu falei sobre cada uma delas especificamente, apresentei os documentos para vocês, fiz as leituras de muitos dos textos, pensando que o Arquivo Implacável do Meyer Filho é um arquivo não só de desenhos, não só de pinturas, mas um arquivo de textos também, né? E muitos textos. É um arquivo muito diverso e um arquivo muito complexo, como vocês perceberam, a gente vai e volta o tempo inteiro, porque o Meyer revisita o seu arquivo implacável o tempo todo, né? Fez muitas reedições da mesma obra, enfim, né? Tem aí um procedimento de repetição e diferença que a gente vinha conversando, que salta aos nossos olhos como curadoras e que a gente resolve trazer para a exposição, não só para o projeto curatorial, mas também para o projeto expográfico e editorial, né? Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês e apresentar um pouco de como é, a gente organiza todo esse conteúdo que eu apresentei até agora, enquanto livro, enquanto exposição, e enquanto pensamento expográfico. O que vocês estão vendo aqui, então, é a reunião desses trabalhos. E o que vocês estão vendo aqui é um bastidor, né, do projeto expográfico, e que é justamente de tentar entender como que isso vai acontecer a partir do espaço que a gente tem no MASP, o Museu de Arte de Santa Catarina. Aqui é a entrada do museu, né? Então a exposição começa aqui, já nesse vão, ela vai e entra, adentra, né, o deck, ela ganha essa sala aqui, que é uma sala, essa sala aqui, desculpa, que é a sala de vídeo, geralmente do museu, né? E ela vai percorrendo todo esse espaço aqui do museu, né? As áreas rosas são as áreas que a gente não está ocupando, então a gente ocupou ali uma média de 70% da área do museu. É um espaço bastante grande e a gente organiza essas ilhas, ora, de um ponto de vista cronológico, como é o caso do Plantando da Pessoal e da Embaixada de Marte no planeta Terra, e ora por tema, que como é o caso do Respeitável Público, do Hora de um Certo Cafezinho, ou mesmo da Ilha de Casos e Ocasos Raros, de Sol, Chuva e Vento Sul, e a Ilha é Verdade, é Tudo Verdade, que é onde tudo acontece, é onde a grande maioria desse acervo de pinturas e desenhos passa a acontecer a partir de um projeto cenográfico também, né? Que foi comissionado para essa exposição. Então, a gente tenta imaginar como que pode se dar um percurso desse na exposição, e aqui é como eu organizei, ó, como vocês podem ver que está organizado já em escala a exposição no museu, né? A gente numerou as paredes aqui na planta baixa, e aí trouxe a exposição em escala em cada uma dessas paredes, trazendo todos esses documentos, então, né? As placas onde são contidos os textos, né? Que aqui vai ter uma plotagem, enfim, e o projeto vai acontecendo, trazendo as prateleiras, todo o projeto também os mobiliários expográficos já aparecem aqui, já são localizados. Isso aqui é um pouco para vocês terem uma ideia, né, de como se dá a organização, de uma exposição. E esses demarcadores que são essas placas que são rosa, a gente opta, né, pelo rosa como a cor central dessa exposição, ela que vai, né, permear toda a exposição, faz parte da comunicação visual da exposição. Então, esses marcadores, eles são os textos que eu li para vocês, que também são os textos de início de capítulo dos livros. Então, a gente imaginou essa exposição quase como uma publicação aberta, né? Um livro espacializado.
E isso porque no projeto, quando a gente começou a trabalhar, por uma questão que foi burocrática, que foi a gente precisou começar pelo livro. Então, o projeto surge, o projeto curatorial, ele já surge de um projeto editorial que já foi pensado a partir de uma lógica de um projeto curatorial. É um bate e volta, mas o fato é que o livro vem primeiro do que a exposição. Então, a partir do momento que a gente consegue pensar a organização de um livro, a gente consegue pensar a organização desse livro no espaço também, né? A partir desse embate direto com o corpo do nosso público. Então, esse é o projeto curatorial, e aí ele também serve como orientação para toda a equipe de montagem, né, da exposição. E aí, aqui por último, a gente tem o projeto expográfico que foi desenvolvido pelo coletivo O Tropicalista, do Marcelo Fialho e do Marco de Júlio, para a ilha que se chama É Verdade, é Tudo Verdade. Então, aqui eles desenvolveram nessa ilha não só os lambilambes, que fazem parte, né, de toda a cenografia e tudo mais, mas também foram eles que fizeram a seleção das obras que estão aí em conversa comigo, né, em conversa com a equipe curatorial, a gente foi desenhando e pensando que obras seriam indispensáveis que tivessem nesse lugar, mas o modo como ela aparece, o modo como esses trabalhos se organizam no espaço, vem muito de um pensamento é, dos tropicalistas, né? Assim, quer dizer, o projeto expográfico e o projeto curatorial é, de fato, aqui assinado por eles, é em conversa com a gente, mas eles tiveram autonomia para entender esse todo, né? Aqui trouxeram uma simulação da mesa do Meyer Filho, com trabalhos incompletos. Aqui nesse começo, né? Tem esses seres híbridos, esses seres que têm toda uma lógica litigiosa ali, né? De conflito também entre esses híbridos, ele já começa, já aparece aqui nessa primeira parede, e a parede logo em frente é onde surgem, né, esses galos que são colocados nesse lambe-lambe, que é essa porta, uma porta veneziana, e que é uma porta que foi inspirada nas fotografias que eu mostrei anteriormente do Meyer para vocês, que é onde o Meyer pendurava os quadros dele na sacada da casa, né? Aqui a gente tem essa série de casarios, sendo que dois deles são obras externas, e aqui as pinturas, né, dos pássaros que o Meyer vai fazer. Aqui nessa parede, onde a gente tem esse elemento cenográfico, que é um sofá, ah, com esse lambe-lambe que eles fazem a partir da cabeça do galo, né, como vocês podem ver aqui, e que também o bico parece uma pata, né? Aqui entraram as tapeçarias, né? As três tapeçarias, os galos do Brasil e os galos da França, e um lambe-lambe da Sandra Meyer, da Helenita e do Paulo, do Paulinho, numa abertura de exposição do Meyer Filho, né? Na parede logo em frente a essa, eles fizeram um lambe-lambe, que são esses peixes alados, que aparecem muito nas pinturas do Meyer Filho, é, aqui junto com essas pinturas que são as pinturas de paisagem, muitas delas que o Meyer fez na paisagem de Coqueiros, de Itaguaçu, né, com esses peixes, esses galos, peixes, enfim, e essa série de três pinturas do boi de mamão, que o Meyer vai chamar de boi de mamão surrealista, e que também são feitas a partir de alguns cenários, de algumas paisagens. Por último, nessa parede tem os signos do zodíaco, são 12 desenhos de nanquim, cada um representando, portanto, um signo. Esse lambe-lambe, que é esse sol e que representa esses astros, mas também Marte, e que aqui
dentro, né, desse sol está lá o vídeo experimental produzido com o roteiro dos Tropicalistas, produzido pela Sandra Alves e pela Edra Roquembaum. Então, essa é a última da parede, considerando, né, um giro 360 graus nessa sala. Aqui o projeto de como ele acontece em termos de mobiliário. Eu acho super legal mostrar como que se dá a construção disso tudo, porque tem uma complexidade muito grande aqui, então a gente tem que imaginar a situação acontecendo, né? E ao mesmo tempo ser o mais próximo possível da realidade, porque esses são projetos que são os guias para a construção de fato da exposição, né? Então, entender como que vai se dar essa exposição no espaço e quais são as dimensionalidades que a gente vai trazer para determinadas obras, se elas vão se abrir como um outdoor, se elas vão ser reproduções, se elas vão estar em espaços mais reservados e pequenos, né? Ou se elas vão ter muito espaço no entorno delas, ou se elas vão estar amontoadas. Quer dizer, tudo isso são questões que vão aparecendo no projeto expográfico, e a ideia aqui é de, sobretudo, imaginar que, como a gente está falando de um arquivo implacável, a gente também está considerando que essas ilhas são espécies de planetas, e que esses planetas, ilhas, são espécies de sistemas solares ou espécies de arquipélagos, e que a gente tem marés, né, que de alguma maneira vão pensar que a exposição ela não tem uma única, ela não é uniforme, né? A ideia foi tentar imaginar uma exposição que pudesse ter pequenos ilhamentos, pequenos aglomeros, e que depois tem uma calmaria, e que depois tem uma profusão de cores, e que depois, de repente, tem uma explosão, e que depois, de repente, retorna, e a maré volta, e a maré é rasa. Essas várias nuances, né, que existem, né, na natureza, no sistema solar, no sistema cósmico, nas explosões solares, são questões que a gente abordou e a gente trouxe para o projeto curatorial. E é por isso que a gente não tem aqui uma montagem que respeita uma única regra, senão diversas regras, né? Então, esse tipo de pensamento, ele está muito ligado à própria noção de arquivo implacável do Meyer Filho, né? E aí, bom, a gente chamou o bloco B, né, que é um grupo de arquitetos para conseguir pensar junto com a gente esses mobiliários, porque a gente está falando de muitos documentos, então a gente precisava de mesas, de prateleiras, ou entender como que eles estariam nessas paredes, ou mesmo mobiliário para os trabalhos que a Maristela Miller e a Cynthia Werner desenvolveram a partir das obras do Meyer, que são as esculturas táteis, né? Os trabalhos táteis para pessoas com deficiência, ou seja, como que a gente consegue entender o espaço educativo, como que a gente pode brincar um pouco com as ideias que o Meyer vai trazer e os nomes que são dados a eles através da noção de bicho placa. Então, nas conversas que a gente teve, a gente chegou a esse projeto aqui. Inicialmente, a gente faria a comunicação da exposição com madeirite rosa, mas a gente esbarrou num problema técnico, que é o fato de que Florianópolis chove muito e a gente não teve material bruto para trabalhar seco, então a gente acabou optando por impressão fine art, né, para conseguir trazer de fato esse chapado rosa denso para a exposição, na substituição, então, dessas placas. É, a gente pensou que esses bichos placas, né, onde estariam contidos esses termos que são falados sobre Meia Filho, então a gente listou, foram 9, 18, foram 18 nomenclaturas,
para 9 bichos, sendo que cada bicho tem o nome de um lado e outro nome do outro. Eu vou mostrar isso em seguida para vocês entenderem. As mesas que foram feitas e as prateleiras foram todas pensadas para acessibilidade também, com cadeirantes, né? É, então, tem todo também uma, uma tentativa de olhar para essa exposição e tornar o mais acessível possível, né? Uma preocupação também para que a gente pudesse alcançar, com todo respeito e carinho, o maior número de pessoas, enfim, e poder apresentar isso da melhor maneira para o público. A ideia aqui, então, desse espaço central da Claraboia, que era de trazer uma cronobiografia inteira em placas, de modo que essas placas poderiam ser trocadas de lugar. Então, isso faria com que os anos jamais estariam em linhas. Então, a gente não tem uma cronobiografia linear, senão totalmente rizomática acontecendo, exatamente porque a gente entende que isso era um procedimento do próprio Meyer Filho, de revisitar o próprio acervo. Então, não fazia sentido a gente fazer uma cronobiografia totalmente linear. Então, essa ideia de que as pessoas podem manipular também essas placas nesses momentos importantes da vida do Meyer. Assim como a gente construiu os bichos placa, a gente também construiu os bichos luz, que são esses bichos com bastões de luz encapados com papel rosa e que criam uma cenografia para essa sala bastante fálica por conta justamente dos desenhos da série de eróticos dos anos 80, sobretudo do Meyer Filho, que por uma questão de classificação indicativa de idade, a gente precisou deixar numa sala mais isolada, né? Para que as pessoas pudessem ter a opção de entrar ou não. E aí essa foi a sala em que esses bichos placas estiveram atuantes, né? As duas mesas para a gente poder expor os álbuns original e o álbum impresso dos eróticos do Meyer. Aqui essa prateleira específica, né? Porque tem um dos trabalhos que é do Dimas Rosa e essa aqui é a parede do GAF, onde estão trabalhos de épocas aproximadas, ah, do grupo de artistas plásticos de Florianópolis e dos artistas que eles homenagearam. Eu já vou chegar nisso daqui a pouco. Então, aqui são os principais elementos aí do projeto expográfico, né? Como que ele se desenha. E aí, esse aqui é o projeto que vai para a equipe de marcenaria. Os bichos placa que aparecem aqui em 3 tamanhos. As mesas, mesa vista de cima, enfim, né? E aí aqui a gente fez um esquema, a gente mandou fazer um dispositivo para as pinturas, porque as pinturas são todas feitas sobre Eucatex, né? Então, a gente sempre lida num projeto curatorial com limitações orçamentárias, isso é um fato, assim. Então, a gente precisou desenvolver um dispositivo para que a gente pudesse levar para a exposição um número maior de pinturas que, se fôssemos fazer todas emolduradas, a gente não conseguiria levar tudo. Então, a gente criou esse dispositivo, mandou fazer esse dispositivo de acrílico, que, na verdade, a gente, aqui no projeto tá rosa, mas a gente mandou fazer em acrílico transparente, que é o que está na exposição agora, vocês vão ver pelas fotos, e que, de certo modo, nos faz olhar, nos faz ver essas pinturas com quase nada de interferência nelas, né? Então, foi também pensando não só, né, nas questões que são orçamentárias, mas também uma estratégia para que a gente tenha o mínimo possível de interferência nos trabalhos. É, pensando muito que o Meyer já fazia isso, né? Quando estava pensando os estandartes, quando estava pensando os xerox, quando estava pensando os murais que ele fazia e que a gente apresenta nessa exposição com o currículo dele, quer dizer, já era um artista que
já estava pensando o seu trabalho para além da moldura, né? Ou quando ia para o outdoor. Então, a gente também tem esse jogo de pensar de novo, né? Os procedimentos do próprio Meyer e trazer isso à tona para exposição. Aqui as placas dos diferentes tamanhos, o projeto de como elas ficariam aproximadamente na parede, né? E aqui é muito interessante porque o conceito desses bicho-placa e desses bicho-luz, eles vêm justamente desses tripés, que é o que aparece aqui, né, nas próprias patas desses galos do Meyer Filho. Aqui o projeto, né, para mostrar a acessibilidade, projeto das prateleiras. Ah, e aí a cronobiografia que foram feitas nessas placas, né, com os anos, como eu comentei com vocês, esses textos que têm fontes maiores e menores, de acordo com o volume dos textos, então tudo isso é pensado, né? A gente vai ter uma caixa de texto que vai variar o tamanho da fonte. Ah, e aqui os bicho-placa, que são esses termos, né? Que ele era chamado de marciano, de naif, tropicalíssimo, outsider, modernista alucinado, um artista sem rótulos, modernista saído da lira, ora diabólico, ora angelical, ingênuo de uma ironia gritante, bancário travestido de artista, socialista a seu modo, realista fantástico, expressionista surrealista, seu galo, uma mistura de Decano, Cacique e Clown, Picasso da América do Sul. Seria um ótimo escritor se fosse dedicado, embaixador de Marte no planeta Terra. Esses são só alguns dos termos que a gente retirou de diversas matérias de jornal, que a gente fez a pesquisa para o livro, mas também de textos que foram escritos posteriores, né, à sua morte, ou mesmo o Modernista Saído da Lira, que foi título da exposição que teve a curadoria geral da Rosângela Xeren e da Lígia Kizesnat. Então, são termos que a gente foi retirando de diversos lugares, que de alguma maneira nos criam, né, a imagem do Meyer Filho. Então, essa não é uma exposição que tenta encarcerar o Meyer num determinado lugar, seja ele conceitual, teórico, crítico, mas é justamente uma tentativa de abrir, né, essa imagem do Meyer para que as pessoas possam, de fato, criar as suas próprias teorias e tecer suas próprias críticas sobre esse artista, né? Então a gente tentou ampliar essa visão, conversando com tantas outras pessoas que já dedicaram seus tempos e seus olhares para a obra do Meyer Filho. E aí, por fim, a gente chega no livro, que tem alguns aspectos que eu já mostrei para vocês, mas que eu gostaria, de retomar, né? Um deles é que a gente fez uma parceria para esse livro, que foi, o projeto gráfico e diagramação é da Vanessa Schultz, e a gente chama um designer, desenhista, que é o Pedro Franz. E o Pedro, a gente entrega então o miolo do livro já organizado para ele. Ele estuda essas ilhas e os elementos de cada uma delas, porque a gente gostaria, o que a gente pediu, né, o que a gente comissionou para esse livro foi o desenho de dois arquipélagos, do primeiro momento e do segundo momento do livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte, que são essas ilhas, e que não tem muita explicação sobre ela, salvo o texto que está no início de cada um, aquele textinho curto que eu li para vocês. E aí, no final, é que a gente tem ali a fortuna crítica do Meyer Filho, os textos que ele mesmo produziu e as crônicas, os textos que foram feitos exclusivamente para esse livro, que é o que abre a segunda parte do livro, uma cronobiografia que foi escrita pela Aline Natureza, o currículo do Meyer, ficha catalográfica, ficha técnica, etc., né? Então, o livro é dividido em duas partes. Então, o Pedro foi chamado para fazer esses dois arquipélagos. E, a partir dos desenhos desses arquipélagos, pensar e fazer e desenvolver a capa, né, do livro. Então, tem muitos elementos aqui que a gente absorve do próprio Arquivo Implacável, né? Os vários tipos de fonte que vocês viram que a gente usou
né, do que o Meyer usa nos manuscritos dele, e que o Pedro se apropria para escrever os nomes, né, os carimbos que o Meyer usa e que a gente se apropria para fazer não só o título, né, do livro, mas também os títulos de início de cada ilha. Esses pequenos traços, né, essas firulinhas que o Meyer vai usar nesses manuscritos que aparecem aqui, a ideia de usar grafite, canetinha hidrocor, de usar é, caneta Bic, enfim, né, vários tipos de material, de textura, e trazer aqui o vermelho para conversar com o rosa, pensando também que o rosa é um vermelho rebaixado, né? É, pensando assim a teoria das cores e tudo mais. Então o que o Pedro fez aqui foi justamente desenhar aqui, né, escrever Arquipélago 1 ao modo, né, e Filho. Aqui a primeira ilha, o Plantando da Pessoal, onde ele traz elementos de convites, dos trabalhos que estão ali. O É Verdade, é Tudo Verdade, também a mesma coisa, né? É, a Embaixada de Marte no planeta Terra, a Ilha de Casos e Ocasos Raros, Sol, Chuva e Vento Sul. E aí o Pedro desenvolveu uma série de carimbos. Foram, sei lá, acho que ele fez uns 15, 20 carimbos. E aí ele vai carimbando, né? Mandou fazer um carimbo com a cabeça do galo, mandou fazer um carimbo de bolinha, mandou fazer vários tipos de carimbo com pezinho, carimbo da digital, mandou fazer vários tipos de carimbo, que é o que ele vai trazer aqui como um elemento gráfico e visual, né? Aqui as páginas e mostrando, né, esses traços, mostrando que não são ilhas isoladas, muito pelo contrário, né, que elas são totalmente conectadas e permeadas e que trabalhos que estão numa muito bem poderiam estar contidos em outras também, que é algo que a gente conversou bastante e que o Pedro conseguiu trazer aqui de uma maneira muito linda, né, sofisticadíssima. Aqui o Arquipélago 2, então, que é esse primeiro momento do livro, que são os títulos dos textos que são exclusivos dessa publicação. O que é a O, que é um texto que eu mesmo. O que é a O, que é um texto que eu escrevi a partir de uma expressão que ele falava muito, de acordo com a filha dele, a Sandra Meyer. Um texto da Clarissa Diniz, que é entre a esquerda prescritiva e o direito de defesa que não prescreve jamais, que é uma frase que ela se apropria do Meyer Filho, né? Meyer Filho, Os Galos São Telefones, um texto da Bianca Tomazelli, escrito a partir do curso que ela deu no ano passado, nesse mesmo projeto, e Respeitável Leitor e Leitora, que é o texto da Sandra Meyer, e que é um texto que vai falar da Sandra como filha, mas também como presidente do Instituto, tem esses dois lugares de fala. E por último, o texto da Gabi Brezola, O Arquivo Remissivo, que é um texto de listas, que é super bonito, recomendo muitíssimo a leitura. Temos aqui também Podem Rir, mas eu rirei por último. E aí aqui são quase 40 textos, né, que vão falar, que a gente leu uma média de 2.000 páginas e fez uma seleção de 38, se eu não me engano, 38 textos, que são textos escritos sobre o Meire, publicados em jornais, publicados em revistas, textos que até 1991, que é o ano da morte dele, então textos que foram produzidos e pensados durante a vida do Meyer. O Histórias e Memórias de um Artista Ilhéu e Universal, que são as crônicas que o Meyer escreveu. Algumas a gente só tem manuscritos no acervo e outras foram publicadas em jornais. E por último, a cronobiografia. Então, aqui, né, quando o Pedro faz no arquipélago, o Plantando da Pessoal, a gente retira esse elemento do arquipélago e traz, então, para as aberturas de cada ilha. Então, aqui o Plantando dá, eu vou passando para vocês irem vendo, né, como é que a Vanessa também organizou todo esse material graficamente, né? As legendas em cima, quer dizer, todas as imagens numeradas e legendadas. Aqui a gente entra na Embaixada de Marte, no planeta Terra. A organização desse livro foi feita por mim e pela Gabi Brizola, com o auxílio da Sandra Meyer e da Aline Natureza. Mas a ordem, né, dos arquivos que aparecem aqui é a ordem que a gente determina, que a gente escolhe, para criar também uma espécie de narrativa ou de antinarrativa, se quiserem.
Ilha de Casos e Ocasos Raros, de Sol, Chuva e Vento Sul. Aqui os desenhos de bar, A Hora de um Certo Cafezinho, essa relação dele, né, com o banco, com a casa, com o bar. Importante também que a gente considerou que nessa publicação todos os tudo que tem texto necessariamente precisaria poder ser lido por vocês, né? Que era muito importante para a gente que no impresso a gente tivesse a possibilidade de leitura. Então, não tem nenhum arquivo aqui nesse livro que aconteça simplesmente como uma ilustração, né? Quer dizer, tudo que é escrito, de fato, é possível que seja lido. E esse é o segundo momento do livro, né, que já abre aqui com esse mapa dos textos que são feitos exclusivamente para essa publicação, o texto, o meu texto, o texto da Gabi Brezola, o texto da Clarissa Diniz, o texto da Bianca Tomazelli e o texto da Sandra Meyer, que encerra esse capítulo. Aqui, Histórias e Memórias de um Artista Ilhéu e Universal, que são os textos do próprio Meyer Filho. E o Podem Rir, mas eu rirei por último, que é essa seleção de textos que a gente considera relevantes, importantes, né? Que é o que a gente chama de fato de fortuna crítica de um artista. O estalo de Vieira. Então, se o livro no começo ele acontece de diferentes formas e não tem uma única ordem que prevalece, aqui na cronobiografia é possível ver os fatos acontecendo em ordem cronológica, né? Onde isso é organizado. E aí a gente termina esse livro com essa frase que a gente gosta muito do Meyer, que é: terá o nosso pintor conseguido tornar a profecia do seu conseguido tornar a profecia do seu amigo de alma limpa e consciência tranquila? Eu vos respondo: se não conseguir, culpa nenhuma me cabe, pois me esforcei bastante. Tchau, incrédulos ilhéus. Então, essa é uma frase que a gente, inclusive, colocou logo na entrada do SIC, assim, né? Que durante a exposição, o currículo, e aí aqui a nossa ficha técnica e a contracapa. A capa, né? A parte traseira do livro. É, essa é a publicação e que a gente lançou recentemente durante a exposição. Então, para vocês terem um pouco uma dimensão do que foi essa exposição, eu queria mostrar para vocês as imagens. Opa, peraí. E tá aqui, né? Agora que vocês viram o projeto expográfico, fica mais interessante, porque dá para perceber como que isso vai para o espaço e acontece no espaço. E é sempre algo muito especial, né? Subir uma exposição, como a gente fala, né? Levantar uma exposição, ver ela acontecendo. Aqui é a entrada do museu, com as placas com impressão em fine art, como eu comentei com vocês, o texto curatorial e o mapa, né? O arquipélago, o início da Ilha Plantando Dá Pessoal, e aqui é uma coleção de primeiras vezes, né? O primeiro desenho, a primeira charge, o primeiro desenho surrealista, a primeira exposição no museu, a primeira exposição fora de Santa Catarina, etc, etc, etc. O espaço da Claraboia, onde a Vanessa redesenhou esse outdoor a partir de uma fotografia. Foi um outdoor de 1990, em homenagem aos 70 anos do artista, onde ele escreve Arrombastes Floripa, o pintor Meyer Filho só sabe pintar galos, né? Que é uma crítica e uma autocrítica que ele vai fazer, quer dizer, ele passa a se tornar um artista reconhecido, mas reconhecido pelos galos, e ao mesmo tempo ele critica: olha, vocês precisam conhecer mais o meu trabalho mais profundamente. É, eu não tenho só galos, né? E nesse mesmo outdoor ele mostra esse ser híbrido que lembra muito uma bernunça, né? Um ser de vários pés, enfim.
E é o outdoor que a gente que chega e que abre, é um abre-alas, né, digamos assim, da exposição. E aqui vocês já conseguem ver também o próprio bicho-placa acontecendo, né? Desse lado está escrito expressionista surrealista e do outro tem alguma outra daquelas 18 expressões que eu li para vocês. Aqui as placas com a cronobiografia, misturada com as imagens do Meyer, são todos retratos. Aqui as prateleiras e as mesas, né, como vocês podem ver, numa altura ah, bastante acessível para pensando a acessibilidade mesmo. Esses são os bicho-luz. Aqui a gente colocou a placa ingênua de uma ironia gritante. E ali ao fundo, todos os desenhos eróticos contidos no acervo do Instituto Meyer Filho. Nessa mesa que vocês podem ver tem o álbum dos eróticos, o original e a impressão, né? Essa ilha a gente chamou Quem Falou que os Anjos Não Têm Sexo. No livro ela não tem uma ilha específica, são desenhos eróticos que se permeiam toda a publicação, mas aqui, por conta da classificação indicativa, a gente precisou deslocar para uma sala específica. Uma vista mais geral da exposição. Aqui uma conversa do Meyer Filho com a Cícia, essa exposição que foi super importante, que foi uma exposição de desenhos e pinturas de motivos catarinenses, uma exposição que o Meyer fez junto com o Assis, foi uma das primeiras séries do Boi de Mamão do Meyer Filho, a mais conhecida e reconhecida, e onde ele, né, obteve de fato um reconhecimento como desenhista aqui nessa época. Essa é a parede do GAF. Então, o que a gente fez aqui foi entrar em contato com diversos acervos particulares e do próprio museu, do MASP, para conseguir montar essa parede e mostrar como que o Messi se relacionava com os artistas do seu tempo, sobretudo os artistas do GAF, que é o que a gente está apresentando aqui, porque o Meyer foi um dos fundadores do GAF, né, o Grupo de Artistas Plásticos de Florianópolis. Aqui, a Embaixada de Marte no planeta Terra, essa mesa comprida com toda a documentação, tanto do GAF, aqui as fotos de todos os artistas do GAF, né? Quantas matérias de jornal de quando ele foi para Marte e tudo mais. E esse bloco aqui um textinho sobre o GAF, nesse bloco aqui o que a gente traz são os artistas que o próprio GAF homenageou, que foi o Franklin Cascais, aqui a gente trouxe 3 desenhos do Franklin Cascais, sendo que esse aqui do meio é maravilhoso, porque é uma missa em Marte, então essa conversa, né, com o Meyer. Aqui um bloco dos desenhos do Martinho de Aro, foi outro dos artistas que eles homenagearam. Aqui um desenho do João Evangelista de Andrade Filho, que foi por muitos anos diretor do MASC, e que foi homenageado também pelos artistas do GAF. Essas homenagens se deram no primeiro e no segundo Salão de GAF, em 1958 e 1959. E aqui o Eduardo Dias, com 2 trabalhos. Aqui, esse é um trabalho do Rodrigo Diaro, enfim, né? E daqui para cá são todos os trabalhos dos artistas do grupo. Aqui uma vista mais geral da exposição. E esses desenhos que a gente trouxe, que dá para ver os dois lados, um pouco para mostrar como era o procedimento dele também. Às vezes desenhava dos dois lados e às vezes colava papéis e botava várias digitais e assinava diversas vezes. Então, a gente se preocupa muito em mostrar não só os documentos, mas os procedimentos que levavam às criações desse arquivo mesmo, né?
Essa aqui é a ilha que a gente viu, que é a ilha ah, de casos e ocasos raros, Sol, Chuva e Vento Sul, então vocês conseguem ver esses conjuntos, né, do boi de mamão, e ela é a ilha que vem logo em seguida da ilha chamada Respeitável Público, onde a gente fez uma parede de lambe-lambe com todos, não, com uma parte, não são todos, com uma parte dos xerox do Meyer Filho, né? Porque ele xerocava muitas coisas, xerocava currículo, xerocava obra, xerocava desenhos, enfim, né? Fazia uma série de xerox. Então a gente fez o xerox do xerox, e isso é o que a gente pode, o que vocês podem ver aqui nessa parede, né? Junto com um dos três documentários feitos pela Sandra Alves, e aqui esses três painéis que são pela primeira vez apresentados ao público, que é também uma maneira do Meyer Filho organizar o seu próprio currículo, né? Essa é uma das rinhas de galo que eu comentei na aula passada, que é o Nanquim Branco sobre fundo preto, um trabalho que a gente pediu emprestado de uma coleção privada, que é um trabalho super raro, assim, que o Meyer fez nos anos 60, na época que ele foi para Marte, logo em São Paulo, e que a gente tem poucos exemplares por aí. No acervo do Instituto só tem um. Os quatro manuscritos, né, que a gente viu aqui inúmeras vezes, muitíssimas vezes, muitas milhares de vezes, muitas centenas de vezes, um pouco para mostrar os arquivos de slide e de diapositivas de vidro. Aqui os três painéis, né, onde ele colava matéria de jornal, colava convites e fazia comentários ao redor. Esses bichos eram todos articulados, né? Então a sensação de que eles estavam andando pela exposição era algo que a gente queria trazer, assim. Esse é um dos manuscritos que vocês ouviram aqui nesse curso, que é um manuscrito respeitável público, onde ele vai falar da relação dele e do Orson Welles, que é um texto maravilhoso, que a gente gravou em áudio alguns anos atrás, que foi o que eu mostrei para vocês, né? Vocês ouviram. E o que a gente fez na exposição, com o apoio do LIF, foi trazer o facsimilar dele, que está sendo distribuído gratuitamente. Então, aqui na frente tem o original e aqui o facsimilar, né? Esse aqui é o trabalho que a Maristela Miller fez junto com a Cynthia Werner. Então, elas elegeram uma obra de cada ilha para fazer esses trabalhos táteis, né? Aqui um outro ângulo da claraboia. Essa aqui que é a ilha Hora de um Certo Cafezinho, com os documentos do banco, os desenhos de criança que eu mostrei para vocês. Essa aqui é a parede da Sandra Meyer. E aqui a gente entra na Ilha É Verdade, é Tudo Verdade, com comissionamento do Marco e do Marcelo, né, do Tropicalista. E aí que vocês podem ver como que aquele mapa que eu mostrei anteriormente, né, o projeto tipográfico, acaba se conformando de fato numa exposição. Essas portas, que são esses lambe-lambes, né, pensados a partir das fotografias do Meyer. Aqui esses híbridos, os litígios, as conversas, os cosmos, os pássaros, espaço de trabalho. A gente levou vários livros do Meyer, os materiais que ele guardou de pintura, os pincéis, os nanquins, o casaquinho, o boné, o óculos, quer dizer, tudo isso faz parte desse arquivo implacável. Aqui a parede, né, com as tapeçarias, o lambe-lambe das crianças.
esse exemplar da cerâmica que ele pintou, né? Do lado de cá a gente consegue ver uma bernunça aqui e do outro lado um boi de mamão. Aqui o Sol, onde eu mostrei para vocês, né? E aí no meio desse Sol, ou de Marte, desse planeta, desse elemento, tá o vídeo experimental feito pela Sandra Yaedra. Essa aqui é a maior tapeçaria que a gente tem conhecimento, feita por uma tia do Meyer Filho, essa. É também um trabalho de acervo externo, que é alguns detalhes, né, para vocês visualizarem. As charges, a charge de 1954 que eu comentei, o mapa do Pedro, o texto curatorial e a entrada da exposição. Esse foi o projeto. Ahn, Acho que deu para trazer um pouquinho da complexidade, mas também do desafio, né? Que é criar uma exposição desse porte e pensar uma publicação que não é um catálogo da exposição, uma exposição que não é a ilustração de um livro, quer dizer, como que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, e muito conectado, né? Uma com a outra. Então, acho que é importante também entender que esse projeto possui muitos lastros, né? É, e muitos outros produtos. A gente fez um seminário também para pensar o modernismo, né? A gente está em 2022, então há 100 anos, né? Para pensar o modernismo no Brasil, que tiveram comemorações em todo o país, quer dizer, um momento também de fazer uma revisão crítica, né? A própria Semana de 22 e entender que o modernismo ele se dá em diversas esferas, estados, cidades e décadas. Então também é um momento de olhar para outros espaços e outros artistas que não fazem parte desse eixo Rio-São Paulo, e que foi uma tentativa também da gente trazer isso à tona com um seminário que a gente desenvolveu. Lembrando também que todo esse material, inclusive esse curso, essas imagens, as publicações, o vídeo do seminário e tudo mais, está sendo organizado e vai estar presente no site que a gente ainda está trabalhando, ainda está desenvolvendo, e que em breve vai estar no ar, né? O site do Instituto Meyer Filho com tudo isso e, inclusive, uma das partes mais importantes do projeto, que é a catalogação e digitalização de todo o acervo, a partir de um programa, né? Tem uma equipe grande trabalhando no acervo nesse exato momento, e toda essa digitalização, e essa catalogação está sendo organizado num programa que chama Tainacan e que vai estar também disponível para o público poder pesquisar a obra do Meyer Filho, para além, inclusive, do que a gente pôde mostrar nessa exposição, que é um recorte do acervo, tem muito mais, né? É um acervo muito mais extenso, a gente está falando de um acervo de cerca de 4.000, 5.000 itens, assim. Tem cerca de 3.000 e poucos desenhos, mas aí a gente tenta também entender que toda essa documentação, esse arquivo implacável, está para muito além, né, do desenho e da pintura. É o que a gente tenta mostrar também com essa exposição. Então é isso, espero que tenham gostado. Um abraço e ótima semana para vocês.